capítulo 9. Amém? Capítulo 9. A partir do versículo 13 diz assim, eu vou lendo, tá, igreja? Respondeu Ananias, Atos 9, capítulo 9, Atos, capítulo 9, versículo 13. 13. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. E para o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Aleluia, amém? Até aqui. Igreja, para nós entendermos um pouquinho, nós precisamos voltar. Acho que todo mundo conhece essa história de Paulo, então não precisamos nem de voltar muito, né? Porque nós sabemos quem foi Paulo, né? Paulo foi Saulo, né? Criado ali, instruído, na verdade, aos pés de Gamaliel, aos pés de um cara muito sábio, doutor da lei, e um cara que, num determinado momento da tua vida, ele diz assim, ninguém dos da minha idade se compararam a mim, podem dizer que era igual a mim, pois eu fui criado aos pés de Gamaliel e conheço muito bem da lei, sei o que é, sei como que funciona tudo isso. Então foi um cara muito instruído, um cara que tinha um vasto conhecimento, né, das passagens bíblicas, da mensagem, mas era um cara que foi ensinado erroneamente. Né? Foi um cara que aprendeu, ainda que ele soubesse, né, de Bíblia, vamos dizer como um ateu, ainda que o ateu conhece, ele sabe um pouco disso, tem ateu que ele vai citar versículos, ele vai falar para você disso aqui, mas em momento algum ele vai confessar que Deus existe. E Paulo era nesse nível, não em questão de Deus, mas em questão de Jesus Cristo. Né? E Paulo ele vem resistindo tudo aquilo que era a favor de Cristo Jesus. Todo aquele que clamava pelo nome era perseguido, e Paulo tinha, né, uma carta na mão, né, permitindo ele para matar, para levar preso, para fazer o que quisesse fazer. Mas no caminho de Damasco, Paulo ele é surpreendido. Saulo, na verdade, é surpreendido. Saulo ele tem um encontro, aleluia, um encontro que eu acho que todo ser humano deveria desejar de ter. Ainda que tenha sido um encontro meio doloroso, porque quando ele se encontra com Cristo, aquilo gera em Paulo uma enfermidade, uma cegueira. Paulo era um cara completamente são, não tinha nada que, né, prejudicasse a sua saúde, enxergava bem, falava bem, né, tinha, né, uma saúde boa, mas quando ele se depara, né, com o Rei dos Reis, Jesus Cristo, Paulo ele cai do cavalo, poderia ficar aleijado. Uma queda de cavalo não é fácil, né? Quem sabe, quem já andou de cavalo, Samuel, que é um pouquinho da roça, né, lá de Campos, conhece. Então, queda de cavalo, irmãos, você cai, primeira coisa que você bate é a lombar, e abateu a lombar, irmão. E ainda tem o porém, caiu, ainda pode levar um coice, se levar o coice pode vir a óbito. Né? Então, quando Paulo cai, irmãos, Paulo ele não fica aleijado, não quebra nenhum osso, mas fica cego. E Paulo tem um encontro maravilhoso com Cristo, porque ainda que ele, em momento algum, ele tenha conhecido esse Cristo, né, antes desse encontro, ele, nesse momento, ele se depara com aquele que é todo-poderoso. E todos que estavam com ele não viam, mas só Paulo enxergava. E Paulo, né, pergunta, quem és tu? Aí Cristo fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E então agora Paulo ele recebe as instruções de Cristo Jesus, né? Paulo ele escuta aquela voz, ele presta bem atenção no que Cristo dá para ele fazer e ele faz exatamente como Cristo mandou ele fazer.
Só que agora Paulo está orando, ele está buscando, né, pedindo a Deus misericórdia. Irmãos, Deus, ele, né, vai dizer no livro de Coríntios que Deus, ele escolheu as coisas improváveis, as coisas que não eram, as coisas que não tinham nenhuma possibilidade, para confundir os sábios, para confundir as que são. E isso é Paulo, isso é você, isso sou eu, isso somos nós, que na perspectiva humana, nos olhos físicos, nos olhos dos nossos vizinhos, de pessoas que, né, conviveram conosco no passado, olhavam para nós, né, e diziam, não tem jeito, isso aí não vai chegar a lugar algum, mas eu quero te dizer que você foi alcançado. Nós não tínhamos nada para oferecer a Jesus, a não ser mesmo só os nossos pecados. E o que Jesus poderia nos dar em recompensa seria a morte, mas Jesus nos apresenta a vida. Lembra daquela mulher pega no próprio ato de adultério? Todos os acusavam, todos ali diziam, ela precisa ser apedrejada, ela precisa morrer. Mas Cristo dá uma palavra e diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer que sai desde o menor até o mais velho, ninguém fica. E quando ele levanta, que ele se ergue, ele diz, mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém ficou. Jesus libera uma palavra para aquela mulher que ele liberou para mim e para a sua vida, dizendo, vai e não peque mais. Aleluia! Agora ela recebe, em vez de receber a condenação, ela recebe uma nova oportunidade, uma oportunidade única, onde muitos hoje queriam ter e não têm mais, já foram. E nós recebemos essa oportunidade. Uma oportunidade de louvar a Cristo, uma oportunidade de sermos esse instrumento que Cristo fala para Ananias que Paulo era. Né? Você foi escolhido, nós fomos escolhidos, você hoje é um instrumento. Às vezes nós queremos tirar essa responsabilidade de cima de nós e transferir para alguém, transferir para o irmão, transferir para um pai, dizer, eu não tenho esse chamado. Lembra de Moisés? Senhor, eu sou gago, eu não sei falar. O Senhor fala, meu irmão, olha só, vou pegar um cara aí, vou botar um cara para te ajudar. Meu irmão, chega de fugir. Chega de correr, entenda que Deus, Ele está dizendo para mim e para você, nós somos um instrumento, aleluia, precioso nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Cristo não veio, irmãos, somente, né, como dizem que, eu sirvo Deus, então eu sou muito... Não, irmão, eu sirvo Deus e tenho vida eterna, é isso que eu creio. As bênçãos foi como o Rafael aqui, o irmão Rafael, ele leu, né, que se ouvires a voz do Senhor atentamente e guardar os seus preceitos, né, cumpri-los, você será bênção, né, os seus celeiros serão abençoados, a sua amassadeira, o seu gado, a sua conta bancária, ainda que esteja zerada, e no momento certo ela vai ficar, né, recheada. Né? Então, Deus, Ele nos chamou, irmãos, para nós sermos a diferença. O que Cristo vai dizer lá no Sermão do Monte, se eu não me engano, antes? Diz Cristo, Ele vai dizer que nós, antes eu acho, agora eu não me lembro, me confundi, mas Cristo vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Né? No momento em que você era, né, somente trevas, Cristo te toma, né, como eu li aqui algumas vezes já, ele te tira do império das trevas, te transporta para o império da luz de Cristo Jesus e te transforma. Agora você já não está mais das trevas, agora você já está em Cristo, na luz. Então você agora já chama atenção, porque o seu rosto já não está um rosto entristecido. Agora as pessoas olham para você, vê o brilho, vê a presença, vê a glória do Espírito Santo. Quando antigamente, quando olhavam e viam uma pessoa amargurada, uma pessoa infeliz, uma pessoa cheia de traumas na alma, no espírito, uma pessoa cheia de rancor, agora Cristo te tomou, aleluia. Cristo te escolheu, glória a Deus. Não tem como, irmãos, um instrumento, aleluia, que se permite ser usado, aleluia, ele permanecer da mesma forma.
Não tem como ser um instrumento de Deus com amargura no coração. Não tem como ser um instrumento de Deus nutrindo, né, o desejo da vingança. Não tem como ser um instrumento de Deus dizendo isso eu não vou fazer porque não é o que eu quero fazer. Não era o que Paulo também queria fazer. Mas Paulo, primeira lição é: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegue. O que eu devo fazer? Aí Cristo, meu irmão, quantas vezes nós já perguntamos para Cristo, nós já pedimos ao Senhor, Senhor, me mostra, me dá um sinal, me fala o que eu devo fazer, como eu devo agir. E às vezes, irmãos, a resposta vem de imediato, mas nós ainda postergamos isso, jogamos mais para frente. Deus, eu creio que Deus, irmão, já sinalizou para cada um de nós que aqui nos encontramos o que Ele tem para as nossas vidas, o que Ele quer fazer por meio da minha e por meio da sua vida. Então é nós agora tomarmos, né, esse chamado, né, entendermos que no momento em que poderíamos ter sido condenados, Ele nos deu vida, e vida e abundância. No momento em que poderíamos ter sido negado, renegado, poderíamos ter sido, né, excomungado, Deus, Ele diz, vai e não peque mais. No momento em que a sociedade olhava para nós, olhava para você, para mim, e dizia, não tem mais jeito. Meu irmão, como muitas vezes eu ouvia, né, eu estava falando outro dia, não, André, não tem jeito não, só a morte. Né, e eu estava conversando com o irmão Ademilton, presbítero Ademilton, e ele falou assim, André, tu lembra, meu irmão? Nós lá, às vezes, no morro, a senhora passava e dizia, para esses meninos aí não tem jeito não, só a morte. Porque, irmão, aquela galera, irmãos, era uma galera boa, mas era um catiço. Vou te falar, irmão. Irmãos, era só Jesus. Quem conheceu, irmãos? Irmãos, eu lembro de uma situação, estou lembrando aqui, e às vezes eu lembro sempre, eu ainda falo com ele, com o Anderson. Aí, às vezes eu lembro, falo, meu irmão, você lembra o Anderson, né? Ele tinha a mania de vir, irmãos, no meio da rua, né, cara? Igual você veio passando ali. Aí a pessoa via distraída, irmãos. O cara dava um grito, meu irmão, e a pessoa quase infartava. E um belo dia, irmão, nós estamos vindo da praia, né? Tínhamos surfado o dia inteiro. E aquela coisa, aquela bagunça, né? Irmãos, mente vazia, oficina do capeta, não tem jeito. Vinha uma menina grávida, irmão. A menina, eu falei, bom, a menina vai parir aqui, meu irmão. Meu irmão, ele disse, olha o carro! A menina, meu irmão, ela deu um grito que eu falei, morreu. Então, esse era o nível, esse era o naipe. Mas aí, irmão, Cristo, aleluia, veio, aleluia, ainda que dentro de um sofrimento, dentro de, né, um momento difícil de nossas vidas, Cristo diz, não, você é um instrumento escolhido para mim. Aleluia, eu fico pensando hoje, eu falo, imagine, se eu não tivesse dado ouvido, se eu não tivesse buscado, aleluia, a misericórdia desse Deus, onde eu estaria hoje? Né, às vezes eu me deparo com algumas pessoas, né, envolvidas com os vícios das drogas, e eu falo assim, Senhor, eu sou grato a Ti, porque eu não cheguei nesse nível. Eu não cheguei. Porque se eu tivesse, irmãos, eu sou grato a Deus, porque no momento em que eu não via nenhuma possibilidade, Ele me resgatou. Né? E muitos diziam, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, cara, você é um cara bom, é um cara, sabe, legal, por que você está nisso aí? E nem eu sabia responder. Então agora, eu me deparo com esse Cristo, né, num momento crucial da minha vida, em que eu olho e falo assim, o que eu estou fazendo, eu clamo a Ele. O melhor, irmãos, a se fazer é clamar. E o que Paulo fez agora foi orar. Paulo, ele recebe aquela palavra, né, Cristo diz para ele, vai lá para a casa tal, está no lugar tal, e espere lá. E Paulo está lá esperando. Aí vem a palavra de Jesus Cristo a Ananias. E Ananias diz, eu sei muito bem quem é esse cara, irmão, não vou. Senhor, esse cara... Meus irmãos, olha o que o medo gera em nós.
está ouvindo a voz do Senhor. Olha o que às vezes o inferno tenta fazer dentro da sua e da minha mente. Ainda que o Senhor esteja dizendo, Davi, vai lá, pensa bem ontem, irmão. Aí a Emanuele falou assim, André, só falta a pastora não estar nesse avião. Eu falei, não, ela está nesse avião, não pode ser, ela tem que estar, irmão. Será que ela chegou? Chegou em São Paulo. Você está dizendo que ela chegou, você falou já, né? Chegou em São Paulo, eu tenho que crer, irmão. Então, onde foi? Eu falei, ela está em algum lugar, mas está guardada por Deus. Mas, em todo tempo, irmãos, o diabo ele tenta tirar a nossa estabilidade espiritual e a nossa confiança em Cristo. É aí que nós precisamos recorrer a ele, irmãos. E Paulo aqui, totalmente incrédulo, Paulo poderia dizer, meu irmão, acho que eu estou ficando maluco, mas a coisa foi tão forte, tão real, que ele entende, ele ouve aquela voz, ele fala, eu vou obedecer. O que falta para o povo hoje, muitas das vezes, é esse sentimento de obediência, irmãos. É ouvir essa voz, deixar que ela penetre, deixar que ela entre, que ela firme, deixar que ela venha germinar, deixar que ela venha crescer dentro de nós. E Paulo ele vai para aquele lugar, mas Ananias agora cheio de medo, fala, não vou não, cara. Senhor, me perdoe, mas não vou. Aí o Senhor vem, a palavra-chave agora. Ananias, vai lá, porque esse cara é um instrumento escolhido por mim. Você tem noção do que é isso? O Senhor falando para nós hoje, você, eu, nós somos um instrumento, aleluia, escolhido por Ele. Ou seja, nós somos uma potência, aleluia, em uma terra corrompida, aonde podemos fazer uma enorme diferença. Aleluia. Hoje eu estava conversando com o rapaz que vem fazer o som. Estava eu e o Alexandre não tinha chegado ainda. E aí eu perguntei, mas e aquele trabalho? André, aquele trabalho era fácil, estava muito fácil, eu tinha desconfiado. Aí tá difícil, André. Eu falei, por que não? Era um trabalho de 10 mil, né? A princípio era 10 mil, mas na verdade era 20. Eu tinha que dar 10 mil para o camarada e eu tinha que emitir outros 10 certificados retroativos. Eu falei, e aí, tu não tá maluco, André? Se tu quer me corromper, eu falei, não, eu tô só perguntando, vai que né, você tem aceito. Não, irmão, não aceitei. O que acontece? O cara fala, ó, você vai me dar 10 mil, você vai ficar com 10, você vai assumir, depois para frente você vai ganhar uns 20 mil, mas você tem que me emitir 10 certificados de 2024 para 2025. Como se 10 pessoas tivessem feito o curso do cara. O crente que é crente, irmão, ele vai recusar. Nova criatura, irmãos, tem um emblema, foi marcado. Aleluia, o cara tem uma marca, né, Alexandre, na cabeça, uma rachadura. Hoje eu estava olhando e falei, Frota, irmão, tu é feio, cara. Você tá de brincadeira, né? Eu falei, meu irmão, tem uma marca na cabeça, irmão, mas é o quê? Misericórdia. Deus mostrou, irmãos, Deus trabalhou, Deus transformou aquela vida. E hoje é um homem de Deus que recusa qualquer proposta indecente, que vai trazer um desabono. Foi como eu falei na quarta-feira, às vezes nós achamos que só Deus está nos enxergando, só Deus. Nada, irmãos. O teu vizinho da esquerda está te olhando, o da direita, então, te observando. O de trás está de butuca, está na tocaia, está dizendo, não, ele vai errar, eu estou de olho. O da frente está só esperando tu tropeçar para ele sair da frente e você ir direto sozinho. Mas tem um Espírito, aleluia! O Espírito da verdade. Nós não fomos deixados só, irmãos. Cristo, ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sozinhos, vocês não estarão só, não ficarão órfãos. Vou rogar ao Pai que envie o Espírito. E esse Espírito, ele está entre nós. É esse Espírito que nos dá força, que nos convence, que nos ajuda para ser esse instrumento na mão de Deus. Então, irmãos, quando Paulo, ele tem esse encontro, aí Cristo manda Ananias e Ananias vai. E o mais maravilhoso, irmãos, é que no mesmo momento em que Ananias ora por Paulo, Paulo é batizado com o Espírito Santo, as escamas caem. É aquela história, tivemos um encontro com Cristo. Aleluia, foi como eu falei no domingo. A maldição hereditária foi quebrada. O cordão umbilical com o pecado foi cortado, irmãos.
Somos hoje lavados e remidos no sangue do Cordeiro, somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu escrevi aqui, você é um instrumento escolhido para realizar os propósitos de Deus. Aí você vai pegar a Bíblia, vai lá atrás, vem lá de trás, irmãos. Vem vendo o que Deus fez pela vida de muitos homens. Vamos pegar a reconstrução. Esdras primeiro, instrumento na mão de Deus. Neemias, instrumento na mão de Deus. O livro de Ruth, Ruth, dona Ruth aqui não, mas é instrumento na mão de Deus. Aleluia! Ruth foi um instrumento na vida de Noemi, irmãos. Quando todos olhavam para Noemi na sua volta e dizia, lá vem ela, perdeu tudo. Ela tinha ali, irmãos, uma que era a sua ajudadora. Você pode ser o ajudador do seu companheiro, da sua companheira. Você pode ser o ajudador da tua casa, a coluna central que sustenta, irmãos. Aleluia, como eu falei aqui algumas semanas atrás, enquanto eu estava na baderna, minha irmã estava com o joelho dobrado, coluna. Puxou a responsabilidade, Senhor, é comigo mesmo. E é irredutível, tá, irmãos? Não tem jeito não. Às vezes eu falo, Daniele, calma aí, pera. Não, meu compromisso, meu irmão, não abre mão. Tá ali. Falei para ela outro dia, vai casar não, Daniele? Se Deus quiser, eu caso. Se Ele não quiser, também estou nem aí. Já estou casada com Cristo. Irmãos, nova criatura. Encontro real com Cristo. Então, agora, irmãos, aí Cristo, a Bíblia ela vai dizer no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 23, diz assim, naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel, aleluia, de selar, porque te escolhi, diz o Senhor. Meu irmão, nós somos esse anel. Tem momento que nós liberamos uma palavra que marca a vida da pessoa. Agora, tem que ser palavra que marca para a vida eterna. Nós fomos marcados para a condenação, não fomos marcados para a vida eterna, irmão. Então, toda palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Ela tem poder tanto para abençoar, mas também ela tem poder também para amaldiçoar, para matar. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado em toda palavra que se é gerada, que se é liberada. Liberou uma palavra, olha só, tá assim, até quando Deus quiser que esteja, mas eu estou liberando. Vai ser um pregador, não tem jeito. Vai ser ministro da palavra. Aleluia. Teu filho não presta para não, meu filho vai ser médico. Aleluia, não tem jeito. Meu filho não, meu filho vai ser, porque Deus está no controle. Irmãos, vence quem declara firmemente, Se você se mostrar frouxo no dia da provação, e aí? Você vai vencer quem? Mas aí o inimigo vem, não tem jeito. Aí você, não, deixa isso para lá. Não, vai estudar, camarada, você vai estudar. Você vai até o fim. E eu vou dar um jeito, não sei como. Meu irmão, Deus vai dar estratégia. Deus vai abrir o seu entendimento. Então você agora é esse anel, o anel que sela, porque Deus te tomou, Deus te escolheu, Deus nos escolheu, irmãos. Nos botou dentro de um balaio, dentro de um cesto, falou, tu és meu servo, tu és minha serva. Eu te escolhi. Aí você acha que acaba? Não, irmãos, não acaba. Porque agora você vai fazer obras maiores, como eu falei na quarta-feira. Cristo, ele diz, todo aquele que crê em mim fará obras maiores das que eu fiz. Agora preciso eu e você, nós precisamos de ter esse entendimento e buscar. Aí você está aqui, você não está aqui porque simplesmente você quis estar, não. O Senhor te escolheu para estar aqui hoje. Eu não sei, às vezes as pessoas, como o Rafael falou, nós chegamos cansados. Cheguei, irmãos, teve uma hora que eu levantei ali e falei, meu Deus, que dor é essa? A perna tremeu, irmão. Eu levantei e falei, misericórdia. E fui ali, tomei uma água, fui lá no toalete, voltei e falei, Senhor, renova minhas forças. Estou aqui, irmão. Irmão, não tem jeito, vou cansar, vou.
mas os que esperam no Senhor, aleluia, ainda que se canse, aleluia, renovarão as suas forças e voarão como águia. Aleluia, esse é o nosso Deus. Ele traz renovo, irmão. Chegamos cansados, sairemos renovados. Aleluia, chegamos enfadados, sairemos sem fardo. Porque ele diz, como o Rafael leu, se eu não me engano, na quarta-feira ou no domingo, agora eu não me lembro. É tanta bênção, irmão, que é para lembrar, né? Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo. Aleluia, o fardo dele é suave, é leve. Então nós estamos aqui, irmão, já largamos tudo. Olha só a bonança que pairou sobre a tua vida, irmão. Aquilo que estava pesado agora se tornou leve. Cristo já tomou, tirou. Então agora é nós, irmãos, seguirmos em frente. Então você achou que você vê, não. Cristo te escolheu para estar aqui. João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 16 diz assim: não me escolheste vós, a mim, mas eu vos escolhi, aleluia, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia. Então você achou, vou lá na igreja. Não, você não veio. Cristo te trouxe. Aleluia. A irmã da Marilene está aqui. Foi a Marilene que trouxe, não. Foi o Espírito Santo que te trouxe. Aleluia. Aí fala assim, não, foi eu que... Não, não foi não. Irmãos, se dependesse da força da minha carne, eu não estaria aqui, não. Cheguei em casa, a Alexandre falou, cara, tu foi para casa, tu dormiu? Eu falei, não, quase que eu dormi mesmo. Sentei, cheguei em casa, irmão, cansado. O cara não deixou eu almoçar. Eu sentei, dormi, dei aquela cochilada, acordei assustado. Falei, não, peraí, já almocei 5h30 da tarde, era a hora que eu estava almoçando. Almocei, tomei banho, me arrumei, igreja. Minhas forças vão ser renovadas aonde? Na presença. Aleluia, na presença. Diante desse Deus, ainda que eu ache, aleluia, que eu tenha vindo com as minhas forças, quem me trouxe foi o Espírito Santo, aleluia, ainda que eu ache que eu escolhi ele me escolheu primeiro, ainda que eu ache que eu o amei, ele me amou primeiro, aleluia. Quando aquele louvor, vocês vão tocar ele, quando eu tinha só os meus pecados, né, como é que é? Quando eu tinha só os meus pecados para te oferecer. Fala, Giovana. Aleluia. Quando eu tinha só os meus pecados para oferecer, Cristo me ofereceu vida. Aleluia, irmãos. Isso é maravilhoso. É por isso que você e eu chegamos aqui, irmãos. Ainda que o mundo tivesse, aleluia, largando as setas contra a minha mente, contra a sua mente, dizendo, não, você não... Meu irmão, Cristo disse, e está dizendo hoje para nós, você é importante. Você é importante para... Entenda isso, irmão. Você é importante. Nós somos importantes. Aleluia. Passamos de maldição para instrumentos escolhidos. Né? Aí, irmãos, agora quando todos... Eu falei isso no início. Agora, quando todos não viam em você nenhuma possibilidade de transformação. Ninguém via, irmão. As pessoas olhavam e diziam, meu irmão, Samuel estava contando o testemunho dele, meu irmão, Samuel tem jeito não, só a Marilene para aturar, né, Marilene? Marilene cortou um dobrado. E hoje está o quê? Está na bonança, irmão. Perseverou. Joama não está aí, Joama cortou um dobrado comigo, irmão. Está aí? Tá. Já apontaram, denunciaram. Joelma cortou um dobrado comigo. Tá a Marlene ali. Marlene era a vizinha mais próxima minha, né, Marlene? Marlene conhecia de perto. Irmão. E aí, quando eu conheci a Joelma, né, muitas pessoas falavam assim, não acredito não. Cortou um dobrado. Mas Cristo transformou. Quando ninguém via a possibilidade, Deus olha para você, olha para mim e diz, não, eu vou resgatar. Eu vou transformar, não, eu vou levantar, vou tirar do alcoolismo, vou tirar da prostituição, vou tirar das drogas, vou tirar da mentira, eu vou transformar porque vou fazer um instrumento, aleluia, escolhido para mim.
Aleluia, nós fomos feitos isso, irmão. Aleluia, você hoje é aquele que as pessoas olham e dizem assim, meu irmão, que paz que esse cara carrega. Né? Então, livro de 1 Coríntios, para fechar, irmãos, vou fechar, 9 horas. Misericórdia. Culpa do Alexandre. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz assim, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Não era 26, não, era só 27, mas vamos lá. Versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, ou seja, aquilo que era improvável, Deus tomou, irmão. Samuel era improvável, Deus escolheu. Ninguém acreditava, mas Deus escolheu. As pessoas olham assim, que coisa doida, o cara ontem estava assim, hoje está... Né? O André era improvável, não chegaria aos 30, vai chegar aos 50. Aleluia, irmão, em nome de Jesus, ora por mim, pede Deus para ter misericórdia. Né? Falta pouco. Né? Vai que... Não, ainda não chegou a hora não, irmão. Chegou a hora não. Pô, tá tão perto, né, irmão? Misericórdia. Dá até medo, né? Mas aí eu falo assim, não, como eu disse na quarta-feira, mas ainda que ela chegar, eu falo, não, morte, agora eu vou te enfrentar. Aleluia, porque você já foi derrotada. Eu irei para agora, encontrarei com o meu Redentor. Aleluia! Ah, santo Deus! Aí Deus diz, aleluia, Paulo diz, na verdade, escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Nós éramos fracos, sozinhos. Mas quando Deus entrou, irmãos, nos tornamos fortes. O forte desse mundo, que é o inimigo das nossas vidas, hoje ele não tem poder nenhum para nos derrotar. Se tivermos, aleluia, na posição com Deus. Porque às vezes, até dentro da posição fica difícil, irmãos, ele ataca. Mas quando nós tomamos uma posição, ainda que venha o ataque, nós cantamos o hino da vitória. Aleluia, ainda que chegue o ataque, nós cantamos, eu sou escolhido, eu sou instrumento na mão do Deus vivo. Aleluia, tu foi escolhido. Aleluia, quando disserem para você, ou quando o inimigo, que às vezes hoje, claro, ninguém mais fala, né? Porque hoje nós estamos caminhando. Mas quando o inimigo vem com a seta, dizendo, não tem jeito não. E você fala, não, tem sim, porque Deus me escolheu. Se Deus me escolheu, se eu estou ali, se eu estou congregando, é porque tem jeito, é porque eu sou escolhido. Ah, não tem jeito não para o seu? Tem jeito sim. Se Deus me escolheu, me fez instrumento, é porque Ele, através da minha vida, Ele vai resgatar. Amém? Fica de pé, igreja. Vamos encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Domingo a pastora está aí de manhã. Os irmãos que vieram para matar a saudade voltam no domingo. Domingo ela está com certeza. Domingo eu mesmo vou trazer ela, pode deixar. Não vai escapar, não. A missionária escapou do Rafael, né? Escapou. A pastora não vai escapar, não. Aleluia. Soberano Deus, Pai eterno, nós te louvamos, ó Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Essa oportunidade única que o Senhor nos deu de sermos instrumentos em tuas mãos. Pai, agora nos ensine ou nos mostre, Deus da glória, em que área, Senhor, podemos, Senhor, trabalhar dentro desse ministério. Deus da glória nos coloca, Senhor, Deus da glória, aleluia, no lugar certo, na hora certa. Deus nos leva, Senhor, àqueles que necessitam de ouvir essa palavra, aqueles que, como o Senhor nos escolheu, ou aqueles que o Senhor escolheu. Assim como o Senhor fez com Ananias, faça conosco também, nos leva a essas pessoas que o Senhor já escolheu, já separou, como instrumento escolhido para ti, para, Senhor, levar o teu nome, levar a tua palavra, o teu evangelho. Senhor, nos leva a essas pessoas. Pai, abra, Senhor, os nossos olhos espirituais. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Tira todo o bloqueio da nossa mente, para que possamos, ó Senhor, aleluia, não só ouvir a tua voz, mas entendê-la, Senhor Deus da glória, e assim obedecê-la e seguirmos, aleluia, a tua voz. Pai, o Senhor diz, Deus da glória, que o Senhor é o bom pastor, que as suas ovelhas o conhecem por meio da tua voz.
Quando o Senhor fala, as suas ovelhas o seguem. E aqui estamos nós, Senhor, servos e servas, filhos e filhas do Senhor. Fomos feitos, assim nós cremos, como diz na tua palavra, como o Senhor disse a respeito de Saulo. Nós cremos que o Senhor, aleluia, nos escolheu como um instrumento, aleluia, de bênção para as suas mãos. Então opera, Senhor, as suas maravilhas. Pai, manda uma palavra ao coração da missionária Eleni. Senhor, manda uma palavra ao coração da pastora. Deus, eis aqui a Eduarda, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, pela tua filha. Senhor, em nome de Jesus,